Olá, pessoal, todos são muito bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia, onde cada vídeo estamos falando de um livro da Bíblia e já falamos dos 39 livros do Antigo Testamento e agora dos livros do Novo Testamento, já chegando quase no final. O próximo vídeo é sobre Apocalipse e aí concluímos aqui essa nossa missão de gravar 66 vídeos com um resumo de cada livro da Bíblia, quem escreveu, quais são os principais assuntos, temas de cada carta. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se gostar, deixe o seu curtir, o seu comentário. E também deixo aqui o meu Instagram, @Pastor Daniel Dutra. Segue lá para a gente poder interagir também dos novos conteúdos que eu estou produzindo para esse canal. Esse canal que tem pregações, cursos, para abençoar, edificar, ajudar você no crescimento da palavra de Deus. Tá bom? E hoje o nosso tema é Judas. Judas é uma carta bem pequenininha da Bíblia, está lá no finalzinho da Bíblia, penúltimo livro da Bíblia, né? Depois vem Apocalipse. Ela tem apenas 25 versículos, tem 613 palavras. Então, é uma carta assim bem curtinha, né? Não é o menor livro da Bíblia, mas é um dos menores. E Judas é um livro interessante, porque Judas é um nome que lembra daquele Iscariotes, né? Aquele que traiu Jesus. Judas Iscariotes, mas não é esse Judas que escreveu essa carta, nós vamos falar aqui. E Judas era um nome muito comum na época de Jesus, um nome muito bonito, inclusive, que significa abençoado ou louvor. Era um nome que tinha grande uso de pessoas na época da Bíblia, mas devido ao Judas Iscariotes, nós não usamos hoje esse nome, né? Eu praticamente não lembro de ter conhecido ninguém com o nome Judas. Talvez você também não conheceu, porque lembra, né, do traidor, e aí ninguém quer colocar nome de filho de Judas, né? Mas é um nome muito bonito, abençoado, diz a tradução. Tá bom? Então vamos aqui falar sobre o autor da carta. Começa lá: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então Judas, um dos comentários que eu li, diz que Judas era irmão de Tiago, como diz aqui no começo, e meio irmão de Jesus. Por que meio irmão? Porque Jesus, ele não é filho né, ele é filho de Maria, mas José não é o pai dele. O pai dele não é Deus, né? O pai biológico dele é Deus. José era um pai adotivo, pai de criação. Então, Tiago não. Tiago era irmão, o pai de Tiago era José e a mãe de Tiago era Maria. Então, ele era, né, realmente filho de José e Maria. E já Jesus não, né? Jesus, ele era filho somente de Maria por milagre do Espírito Santo. Então, por isso que a gente fala que Judas era meio irmão de Jesus, né? Meio irmão. Mas Maria, há uma ideia de que Maria não teve outros filhos, né? A Imaculada Maria, como se até mesmo a relação íntima, a gravidez fosse algo errado, pecaminoso. Mas a Bíblia fala que sim, que ela teve outros filhos, lá em Mateus 13:55, fala assim: não se chamam a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então está aí que ela teve mais filhos, né? Jesus foi o filho primogênito de Maria. Então, não temos muita informação na Bíblia sobre quem foi Judas, esse meio-irmão de Jesus, né? A gente não sabe bem, mas aqui fala Judas, servo de Jesus Cristo. Ele não se chama nem de irmão, ele se chama de servo. Interessante isso aqui. Ele não se apresenta como irmão de Jesus, talvez porque se apresentasse como irmão, né? Talvez diriam que ele estaria se apropriando desse privilégio, mas ele fala que ele é servo. Então ele se coloca no mesmo nível dos demais cristãos, demonstrando que esse parentesco físico, né, não dá
privilégios especiais. E servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, porque Tiago foi uma figura também em destaque da igreja primitiva, então ele também se considera aí como um irmão de Tiago, ele afirma ser um irmão de Tiago, tá bom? Quais são os destinatários, né, dessa carta? Quais são os destinatários? Olha lá. Aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então Judas não fala quem é o seu destinatário por uma localização geográfica. Ele descreve esse destinatário como os chamados, os amados, os guardados por Cristo Jesus. Tá? Então a gente não sabe bem qual realmente é a localização que essa carta foi escrita, mas possivelmente quem recebeu essa carta conhecia a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Então, possivelmente eram judeus convertidos à fé cristã. Olha o que diz: quero, pois, lembrar-vos, Judas 1,5, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, veja que ele fala para lembrar, embora já estáis cientes. Então, eram judeus convertidos à fé cristã, judeus que conheciam aí a Bíblia, o Antigo Testamento, tá? Bom, um dos temas principais de Judas, aqui eu quero destacar, é batalhar pela fé. Olha o que diz Judas 1,3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares, quero destacar essa palavra, a batalhares diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, se eu pudesse falar aqui um principal assunto dessa carta para você, é a questão da batalha da fé. Muitos falsos mestres ali inseridos na igreja primitiva, e Judas fala de batalhar pela fé evangélica, ou seja, como se fosse uma guerra, um general dando ordens ao seu exército, essa palavra aqui, né? E é uma carta com clima militar, uma convocação para a guerra. Por quê? Porque aquele tempo era um tempo perigoso, muitos falsos mestres entrando nas igrejas, entrando no meio do povo de Deus, muitas falsos ensinos, heresias. Então, o propósito principal de Judas aqui, vocês vão ver na carta, é exortar os crentes a lutar pela fé verdadeira e combater os falsos mestres, usando as suas armas da fé. Bom, então, olha aqui, ó, o verso 4, ele já fala sobre os falsos mestres. Olha lá. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então você veja aí que já fala, né, sobre certos indivíduos que se introduziram. A gente fala que são os lobos vestidos em peles de ovelhas hoje, né? Eles se introduzem, eles, né, entram de mansinho, né? Eles têm dissimulação. Na época de Judas, um dos principais temas aqui era o gnosticismo, né? Então eles diziam que eles sabiam mais, que eles tinham um profundo conhecimento, que os crentes estavam errados nas suas doutrinas, e afirmavam que Jesus, ele não podia ser Deus, ele era somente um mestre humano, não era soberano Deus, fazendo parte da Trindade. Então esse era o que preconizava o gnosticismo. Jesus não podia ser humano e divino ao mesmo tempo, né? A humanidade de Jesus não permitia que ele fosse divino. Então esse gnosticismo vai rondar ali a igreja primitiva, e não só o gnosticismo, mas também uma certa teoria de que tudo que você faz é normal, é liberal, não há pecado, não há erro. Então são duas coisas que vão alcançar aquela igreja da época, tá bom? E Judas continua aqui dando alguns exemplos, alertando o povo, né?
O exemplo de Israel. Quero, pois, lembrar-vos, embora já está ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O que Judas está falando aqui? Você lembra daquela parte da Bíblia, lá em Êxodo, que o povo sai do Egito e fica perambulando lá no deserto 40 anos, até que morreu aquela geração? Ele está falando, olha, cuidado, porque o Senhor libertou um povo, mas depois aquele povo foi desobediente. Então vocês já conhecem a palavra, mas vocês podem vir a se perder. Vocês podem vir a negar a fé. Tomem cuidado, lembrem do exemplo do povo no deserto. O povo de Israel no deserto, como um alerta para aqueles crentes ali, né, naquele momento. Judas 1,6. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para juízo do grande dia. Ainda em alerta aos crentes, Judas traz o exemplo dos anjos maus, né? O que é os anjos maus? Nós falamos que tem os anjos bons e os anjos maus. Quando Lúcifer caiu lá, né, na história da criação, que isso está escrito em alguns livros da Bíblia, e ali diz que Lúcifer levou com ele uma terça parte dos anjos, né? Então vamos dizer, por exemplo, se tinha 900 anjos, uma terça parte é 300. 300 anjos são anjos maus e 600 são anjos bons. E esses anjos maus, eles se rebelaram, né? Não guardaram o seu estado original de pureza. E Deus, assim, os puniu, né? Tem guardado sob trevas. Então, eles precisam estar atentos, porque se eles errarem, se eles ouvirem os falsos mestres, eles podem ser como o povo de Israel, eles podem ser como esses anjos maus, que apesar de começar bem, terminaram mal. E vem um terceiro exemplo ainda aqui, que Judas traz, que é o exemplo de Sodoma e Gomorra. Verso 7. Como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. E Judas traz aqui uma terceira exemplo sobre Sodoma e Gomorra, que vocês conhecem, aquela história que Deus mandou seus anjos visitar ali Abraão, e de Abraão foram até a casa de Ló. Ló morava lá em Sodoma e Gomorra, e lá a maldade era tanta que os homens daquela cidade queriam ter relação homossexual com os anjos. Eles queriam ter uma relação íntima com outros anjos, e aí ali Deus destruiu aquela cidade com fogo. E a história da mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então eles têm que olhar para o exemplo de Israel no deserto, os anjos que foram rebeldes, o pecado de Sodoma e Gomorra com a indecência moral, né? E o último exemplo aqui, o quarto exemplo, é sobre Caim, Balaão e Coré. Que aí ele fala, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Caim e Abel, vocês conhecem a história. Caim, por ódio, matou seu irmão Abel, né? Balaão é um caso que está ali em Números, que o povo de Israel vinha vindo em busca da terra prometida, e o Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, e por causa do dinheiro, por isso fala ganância. E a revolta de Corá, ela é relatada ali em Número 16 como um homem que se rebelou contra a liderança de Moisés. Ou seja, todos esses exemplos que nós falamos aqui, repetindo, Israel no deserto, morreram ali, a rebelião dos anjos maus, o pecado de Sodoma e Gomorra, e Caim, Balaão e Coré são exemplos para que aqueles irmãos da época não se deixassem levar pelos ensinos dos falsos mestres. Esse é o tema. Então, como vencer os falsos mestres? Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Então, como que eles devem vencer? Eles têm que lembrar das palavras, né,
que estão na Bíblia, que é a carta de Pedro, as cartas de Paulo, né, os demais livros do Novo Testamento, as cartas gerais, a carta dos apóstolos, que foram deixados para nós como um ensino. E temos que fechar os ouvidos para as palavras dos falsos profetas. Por quê? Porque eles andam segundo as suas paixões. Então, essa questão da sexualidade, né? Eles diziam que poderiam viver uma vida promíscua e tudo estava certo, que Deus não ia julgar. Então, são cuidados que Judas percebe e orienta os crentes. E assim encerro aqui com as últimas palavras do livro de Judas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculado diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Essa é uma das mais lindas doxologia da Bíblia. Olha que lindo. Eu vou ler de novo o verso 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Então ele finaliza a carta com uma exaltação, louvor, glória, eternidade, majestade, império, soberania. Tudo pertence a Deus e ele diz amém, né? Assim seja. Então, esse é um resumo do livro de Judas. Espero que você leia na sua Bíblia essa carta, poucos versículos, e que você entenda um pouco mais de quem escreveu, para quem foi escrita e alguns temas principais, tá bom? Gratidão pela sua companhia, deixe seu curtir, se inscreva no canal e me acompanhe lá no Instagram, @pastor Daniel Dutra. Até o próximo vídeo.